Fala galera, tudo bem? Bom, eu decidi fazer esse vídeo aí para tirar algumas dúvidas aí sobre a Copa do Mundo de 2014. Sobre algo que eu vim pesquisando, não é a minha opinião pessoal, não sei se é verdade, porém foi algo que me aconteceu em 2010, que eu acabei ligando algumas coisas. Queria não acreditar que fosse verdade, mas realmente vem acontecendo aqui na Copa de 2014. Sobre algumas coisas. Bom, vamos lá. Em 2010, na época que a, a Espanha foi campeã do mundo, eu mexia muito no Orkut, pesquisava sobre muitas coisas. E existia uma comunidade lá de um rapaz chamado Braulio, o Profeta. Eu acho que era isso, não lembro direito. E lá nessa comunidade, esse rapaz, ele acabou acertando tudo o que iria acontecer sobre a derrota da Alemanha, não, sobre a derrota do Brasil para a Holanda, que a Espanha seria campeã do mundo. Ele ticou coisinha por coisinha. Que o Mano Menezes iria assumir o Brasil após a saída do Dunga. E depois, numa entrevista, ele acabou informando que ele gostava muito de estatística, e acabou acertando tudo por sorte. Bom, até aí não está o problema. Até então, se ele disse, é a opinião dele e vamos acreditar. Mas, nesse meio de tudo isso, nos comentários, tinha um cara lá que postou um link lá, né, no meio dos comentários. Esse link levava a gente para um blog, certo? E esse blog era o blog pessoal dele, né, que ele criou lá na época. Blog na época era uma coisa que estava ainda tentando pegar no mercado, certo? E ele criou esse blog. E esse blog lá, ele dizia algumas coisas. Eu não lembro o nome dele, não lembro, realmente. Desculpa, gente, eu não lembro. Eu sei que esse blog saiu do ar. Em menos de uma hora o blog saiu do ar. Mas lá ele dizia assim: que toda a Copa do Mundo é falcatrua. Toda a Copa do Mundo é armada. Ele dizia trabalhar em uma sessão interna para a CBF. Ele não especificou o que ele trabalhava, certo? Mas ele disse que trabalhava para a CBF, trabalhava dentro da delegação brasileira de futebol. E ele acabou comentando que tudo é organizado, tudo é falcatrua. Muita gente sabe disso, não adianta eu ficar falando aqui, né? Fazendo delongas aqui, mas o que ele disse no resumo de tudo, certo? Na época de 2010, a Espanha estava em crise, certo? E ela precisava ganhar a Copa do Mundo. Porque o futebol move muito dinheiro, move muito. São milhões de coisas que tá por trás disso. E a Espanha precisava ganhar a Copa do Mundo, certo? E a Espanha realmente ganhou a Copa do Mundo. Mas aí, o que aconteceu? Depois disso, lendo, ele escreveu lá tudo lá e ele falou assim. Ele deixou bem claro assim, que como é tudo organizado, que como é tudo é falcatrua, o Brasil sediaria a Copa de 2014, certo? E na sequência, ele falou que existe uma sequência de países que precisam ser campeão, certo? Tanto que a Argentina já esperou muito tempo para ser campeão. Eu não sei qual é o que eles usam para escolher isso, certo? Países que são grandes, potências grandes, que estão em crise, tirando os Estados Unidos, que é um país que não liga muito para futebol, eles acabam fazendo com que esse país seja campeão. Porém, isso se encerrou com a Espanha, certo? Ele disse lá que o Brasil sediaria a Copa de 2014 e que não seria campeão aqui no Brasil. Gente, que ele não seria campeão aqui no Brasil. Que a Copa de 2014, a Argentina seria campeã. Calma, eu falei a Copa de 2014, certo? Só que a Argentina, eles entraram em um acordo lá de briga, de não sei o que. Essas brigas todas que tem dessas safadezas, em vez de usar o Morumbi, decidiram criar o Itaquerão porque ia dar mais dinheiro. Essas coisas que a gente já tá cansado de saber, essas palhaçadas todas com o nosso dinheiro. O que eles decidiram fazer?
A Argentina era para ser campeão em 2014, mas a Argentina não vai ser campeão em 2014. Sabe por quê? Porque a Copa é aqui no Brasil. Então ficaria muito, mas muito vergonhoso a Argentina ser campeã aqui no Brasil. E quem seria o próximo campeão depois da Copa do Brasil? A Alemanha. Só que o que aconteceu? Como ia ser muito. Isso ele que escreveu lá. Como seria muito vergonhoso para o nosso país, eles decidiram fazer com que a Alemanha ganhasse a Copa do Mundo de 2014. Correto? E a próxima Copa, a Argentina seria campeã. Correto? E nisso teria que fazer o quê? Com que a Alemanha fosse campeã, é lógico, para a final, e a Argentina demonstrasse um bom futebol. Não brilhante, mas um futebol que convencesse. Para quê? Para a próxima Copa que eles sejam campeã. Não é muito estranho a Espanha ter chegado na Copa do Mundo e na Copa das Confederações, que foi o nosso cala-boca. A Espanha, uma superpotência. Eles mudaram apenas 2 jogadores, parece. Tiraram um outro que não quiseram vir para a Copa, porque estava ruimzinho, barará. A Espanha era completa, era o mesmo time praticamente que jogou a Copa de 2010. O que eles fizeram? Nada, levaram uma surra e saíram de cabeça erguida. Claro, por quê? Porque a armação toda já estava feita, certo? E eu tenho para comigo que o Brasil, os jogadores brasileiros, sabendo dessa armação toda, deixaram levar 7. Sabe para quê? Para ver se a gente acorda, para ver se a gente faz alguma coisa, para perceber que tudo isso é armado. Essa é a minha opinião, sabe? E aí o que acontece? Eu vim aqui falar também sobre outra coisa, sobre o controle. Tem muita gente que fala aqui sobre o Illuminati, os Skrulls e etc e tal. Bom, eu vou dizer mais ou menos o que eu penso com base no que tá aí escancarado pra gente ver, que é a parte dos Simpsons. Eu ouvi uma das matérias que eu li sobre pesquisas, dizem que as sociedades que controlam o nosso mundo, eles precisam informar a sociedade sobre um evento grande, ou um grande acontecimento, de alguma forma. Só que eles não podem colocar 100%, tipo, ticar ponto por ponto de acordo com o que vai acontecer. Um exemplo, vamos estourar o Big Bang, certo? Um exemplo só. Então, o cara vai passar, vai pegar a granada, vai colocar 5 granadas no negócio, 5 bombas lá, ele vai estourar. Eles não podem colocar. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma interpretação de tudo aquilo, certo? As mensagens subliminares para que o povo seja avisado e que a mente já esteja consciente disso, certo? Para esse evento que vai acontecer, correto? Eu não sei por que tem que ser assim, eu nunca consegui entender. Eu sei que eu li uma matéria, na verdade, pesquisas no YouTube, pesquisas no Google, que eles fazem isso para alertar, assim como os Simpsons já tinha alertado sobre as Torres Gêmeas e sobre várias outras coisas que iriam acontecer, ele já tinha alertado, né? E aí, o que aconteceu, né? Eles falaram de novo sobre a Alemanha, falaram que o El Divo iria sair, iria se machucar, mas é lógico que eles não vão postar coisa por coisa, da forma que tem que acontecer. Eles vão fazer o quê? Eles vão colocar mensagens subliminares, certo? Para quê? Por quê? Não sei ainda, também quero saber. Mesmo que eu pesquise, eu não consigo entender isso, certo? Por que eles fazem isso? Um vídeo, o rapaz diz que eles é como se fosse um acordo ou um contrato que seria mais ou menos assim, ó. A gente avisou. Vocês que não quiseram saber. A gente passou, tava escrito lá. Vocês não quiseram saber sobre isso. É mais ou menos isso, entendeu? Como seria uma autodefesa de alguma coisa que fosse contra eles, entendeu? Eu não sei, eu só sei que domingo, se a Alemanha for campeã, 50% da minha convicção sobre futebol cai por terra. E se na próxima Copa do Mundo, que eu acho que é da Rússia, a Argentina for campeã, eu desisto do futebol. Não quero mais saber. Eu gosto muito de esporte, eu gosto de futebol, mas não dá mais, é muita corrupção. E eu acho que foi até bom o Brasil ter perdido por 7.
porque as nossas criancinhas que dizem lá, eu tenho 9 anos e nunca vi o Brasil ser campeão, eu acho que eles têm que entender que a gente não quer mais ser reconhecido pelo país do futebol. Nós queremos ser reconhecidos pelo um país de primeiro mundo, um país com uma boa infraestrutura, um país com ótimos hospitais, um país com ótimo transporte público, um país organizado, um país limpo, um país educado, sabe? E eu acho que para ser um país dessa forma, o brasileiro precisa mudar muito. O brasileiro ainda engatinha nisso. Percebe-se isso nas eleições, certo? O tempo todo elegendo pessoas erradas. A massa é muito burra do nosso país, precisa melhorar muito. E eu me incluo às vezes nessas coisas porque às vezes a gente acaba errando nas nossas escolhas várias vezes no nosso dia a dia sobre decisões erradas que a gente faz sobre o nosso país. Já começa pelo simples fato de não jogar lixo no chão, lugar onde tem que sentar idosos, a gente tem que respeitar, paraplégicos, e aí vai, é muito idosos, é muito ridículo o nosso país, a nossa educação é muito tosca, entendeu? E a gente precisa aprender a mudar isso. Eu espero que essas crianças que não viram o Brasil ser campeão e entrar para a história como um país que foi vergonhoso contra a Alemanha, que a gente não busque ser a próxima, ter uma nova Copa do Mundo daqui 70 anos no Brasil, e que a gente busque ser um país de primeiro mundo e organizado. Sabe, é isso que eu quero batalhar para meus filhos, que eles aprendam isso, que eles lutem por isso e que eles briguem por um país bom, né? E consequentemente, espero que isso sirva para os outros países também, que a gente nós se entendemos como uma raça, né? Que tem que trabalhar junto como uma engrenagem. Cada país é uma engrenagem nesse planeta. Bom, galera, é isso. A gente precisa se desprender dessa sociedade corrupta, dessa organização corrupta e deixar de pensar só no futebol. O Brasil é mais do que isso. Valeu, galera.